Oséias, capítulo de número 6, e o versículo de número 3 diz assim a palavra de Deus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Querido ouvinte da palavra de Deus, esse texto tem tudo a ver com o povo escolhido de Deus, que tinha a lei do seu Deus escrita em tábuas de pedra. E durante o tempo dos exercícios dos profetas, a ser seguido por Moisés, que recebeu a lei, o povo em um dado momento se desviou da presença de Deus. E aí Deus vai usar a própria palavra para poder trazer arrependimento e exortação. E vai usar o profeta Oséias. E Oséias entra nesse texto pedindo para que o povo se volte ao Senhor, mas se volte com arrependimento, com oração, sabendo que o sofrimento que Israel está passando tinha sido por causa do orgulho, da soberba, da desobediência em obedecer aos mandamentos de Deus. Mas ainda havia, pela parte de Deus, o desejo de que Israel, aquele menino que foi tirado do Egito, pudesse andar na sua presença, né? Então, o povo de Israel cometeu loucuras, mesmo com a lei em suas mãos, mas o povo se afastou de Deus. E aí Deus vai usar as nações ao seu redor para poder castigar a Israel. E o profeta, durante todo esse texto aqui do capítulo de número 6, ele vai dizer que tudo que Deus tinha feito para as tribos tinha sido notório, como o caso de Efraim, que Deus tinha jurado que a benignidade. Efraim era um dos filhos de José do Egito. Foi um dos filhos que José teve lá na terra do Egito. E José disse que o Efraim, Deus tinha dado para ele numa terra estranha. E o outro filho, o Manassés, que Deus tinha feito ele esquecer todo o sofrimento. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o quão nós podemos estar correndo perigo se nós apenas conhecermos a palavra de Deus e não praticarmos. Então, conhecer ao Senhor significa ter relacionamento. No original, essa palavra, ela tem esse sentido. É ter um relacionamento. Assim como Deus quis ter um relacionamento com aquele primeiro casal ali no jardim, e o casal entre si e eles com Deus, isso se estendeu para a nação de Israel. Se nós olharmos hoje, o Hamas, vizinho de Israel, são 170 milhões, enquanto Israel são 7 milhões, sendo afligido, né, pelas tribos lá dos filhos de Ismael.
Então conheçamos e prossigamos. Não basta apenas conhecer. Temos que colocar em prática e prosseguir por fé, não por vista. Muitas vezes nós, ao longo da nossa caminhada cristã, achamos que já temos o suficiente para podermos abandonar a leitura das Escrituras, o jejum, a oração. E nós vivemos essa vida acomodada aqui na terra, como se essa terra ela não fosse passar, como se não houvesse um dia de julgamento. Mas o Senhor levanta o profeta Oséias e chama o povo ao arrependimento, porque o Senhor virá para poder fazer juízo, porque Deus ele cumpre a sua palavra. Deus ele é fiel às suas escrituras. Deus não é como o homem que mente, mas Deus ele promete, ele prometeu a Israel que se Israel obedecesse, entraria na terra que manava leite e mel. Deus iria destruir as nações que estavam ao redor e Deus fez isso. Só que Deus não fez tudo sozinho. Deus queria que Israel avançasse. Israel expulsasse os moradores daquela terra, porque eles iam fazer a contaminação. Então, o resultado desses castigos que nós vemos aqui, nesses profetas menores, nada mais é um grande alerta para nós que estamos vivendo nesse presente século 21 de vigiarmos e prosseguirmos a nossa caminhada, né? Nós não temos aqui morada permanente. Vamos ter que lutar, nós vamos ter que resistir e prosseguir e pedir a Deus todo dia sabedoria, conhecimento, humildade. Humildade, sim, temos que reconhecer e temos que ter humildade diante de Deus para podermos falar: Senhor, errei, pequei. Isso aí Israel faltou. Israel se enriqueceu, confiou na própria força do braço, mas Deus ainda tinha o poder da chuva nos céus, porque se Deus fechar a torneira dos céus, o homem não sobrevive. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, enviarei chuvas. Havia duas chuvas, aquela chuva que o povo esperava a seu tempo, que era chamada chuva temporã. Essa daí era certo. Então, produzia-se na terra e o povo crescia juntamente com a terra. Produzia-se muito e o povo enriquecia-se. Mas o povo de Israel se afastou do Senhor. Queridos e amados irmãos, conhecemos o Senhor. Conheçamos e prossigamos em obedecer, examinemos as Escrituras, né? E aqui eu apresento-vos, né, o nosso curso da Etademp. Sou o pastor Marcelino da Assembleia de Deus Perus. Nós temos aqui um curso básico com 24 matérias direcionadas para o seu aprendizado. Não precisa você ser pastor, não precisa você ser um obreiro, né? De certo, você será um obreiro preparado, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 15, onde o apóstolo Paulo ele recomenda a Timóteo, né, o manejo das escrituras, o obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Então, se você deseja fazer um curso básico reconhecido pelas Assembleias de Deus no Brasil, e você ter um aproveitamento desse em cada matéria, inclusive uma das matérias refere-se aos profetas maiores, profetas menores. Então venha fazer conosco esse curso. Estamos aqui pela Rádio Ágape, do pastor Valdenilton, né? Um abraço aí para o pastor Valdenilton e toda a sua família, toda a família Ágape e seu ministério, aqui na cidade de Vitória da Conquista, né? O pastor presidente também da obra, que Deus abençoe. Então você que está ouvindo
esta mensagem, né, esteja entrando em contato conosco, né? E eu vou estar passando como você deve fazer as inscrições. Preste atenção no telefone. Nosso telefone para contato é 77 99125 0874. Vou repetir mais uma vez. 77 99125 0874. Entre em contato, esse número do Zap, e aí a gente vai estar tirando suas dúvidas, né? E direcionando você para um curso onde você vai estar preparado para poder estar ministrando a bendita palavra de Deus, como foi dito aí no livro de Oséias, né? Então esteja nos procurando, o telefone do contato tá aí. Que Deus abençoe a Rádio Ágape e todos os ouvintes, aonde quer que você esteja. Um forte abraço do pastor Marcelino, em nome de Jesus.